Olá, irmãos! Vamos continuar nosso estudo do livro de Tessalonicenses, continuando aquilo que observamos na aula passada. Apenas relembrando, vimos ali o versículo 2 e 3, que Paulo fala de três aspectos importantes naquela igreja. Ele fala da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, três virtudes que aqueles irmãos tinham na caminhada cristã e que nós precisamos trazer para a nossa realidade, pois precisamos disso. Ou seja, eles operavam na fé prática, eles tinham a abnegação do amor e esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora iremos continuar vendo o versículo 4 e 5, Paulo novamente reconhecendo nesses irmãos virtudes que precisamos também trazer para a nossa realidade e desejar vivê-las. Note o versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, observe essa palavra, reconhecendo. Ela tem um sentido de perceber com os olhos, perceber com os sentidos, notar, discernir, descobrir. Ou seja, aqueles irmãos, eles tinham atitudes que eram perceptíveis aos olhos humanos. Eles estavam dando testemunho prático daquilo que realmente acreditavam. E precisamos entender o seguinte: todos nós somos observadores. No dia a dia, na vida prática, de alguma forma estamos observando as pessoas, a forma que elas se vestem, o comportamento delas, a reação delas diante das situações, e quando fazemos isso, temos uma conclusão. Aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má, aquela pessoa é encrenqueira, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é de fácil acesso. Todos nós temos conclusões em relação àquilo que estamos observando na outra pessoa. Note que Paulo está usando esta palavra, reconhecendo, percebendo com os olhos. Mas o que Paulo está reconhecendo nesses irmãos? Ele está reconhecendo fama, sucesso, reconhecendo dons, talentos, de maneira alguma. Paulo mesmo diz: irmãos amados de Deus, a vossa eleição, reconhecendo a eleição destes cristãos. O que significa a eleição? Para entendermos isso, precisamos ir lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo fala. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu, olha só essa palavrinha aí, escolheu, ou seja, selecionar, ser chamado para ser discípulo, convocado para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos céus, nós somos abençoados ali com toda sorte de bênçãos espirituais, mas na terra. E como? Olha só o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para simplesmente guardarmos isso, escondermos, ser algo que ninguém sabe? De maneira alguma. Paulo mesmo vai responder. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, ele nos chamou, ele nos escolheu, nossa eleição é para que sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santos é escolhidos por Deus, santificados por Deus, para andarmos aqui na terra como ele andou. Irrepreensíveis está relacionado a uma pessoa madura, que passa por um processo ali de repreensão como uma criança. Se você é pai, você sabe disso. Seu filho precisa de repreensão para crescer, para amadurecer. Quando ele amadurece, ele não precisa mais de repreensão, porque ele se tornou uma pessoa irrepreensível naquilo que você ensinou. Esse é o caminho para todos nós, sermos santos e irrepreensíveis. Assim, essa é a razão que Paulo olha para esses irmãos de Tessalonicenses e diz: estou reconhecendo a vossa eleição. É perceptível. Estou observando os atos de vocês, o testemunho de vocês diante dessa sociedade. E é claro e visível que a eleição de vocês está sendo comprovada pelo comportamento de vocês.
Por isso, irmãos, precisamos pensar da seguinte forma: se somos eleitos de Deus, chamados por Cristo Jesus, como está o nosso comportamento? Como está o nosso testemunho diante desse mundo que nos observa? Assim, Paulo está reconhecendo nesses irmãos que a obra que eles estavam fazendo ali naquela cidade realmente era digna da eleição de Cristo Jesus. Vamos continuar e ver outro texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Essa palavra diligência é se esforçar. Procure se esforçar. Para que, segundo o apóstolo Pedro, confirmar a vossa vocação e eleição. Olha aí a palavrinha. Confirmar é você produzir, construir, modelar e assim confirmar a vossa eleição, vocação. Porquanto, procedendo, agindo assim, não tropeçareis em tempo algum. Versículo 11, pois desta maneira, desta forma de agir, confirmando a vossa eleição, é que vos será amplamente suprida o quê? A entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, na doutrina dos apóstolos, não existe eleição aonde nossa vida não é mudada. Não existe eleição que não afete o nosso comportamento, nossa forma de ser, nossa maneira de agir, nosso testemunho diante das pessoas. Precisamos realmente entender que o Evangelho precisa entrar no nosso coração, mudar a nossa natureza e nos fazer pessoas totalmente diferentes. E isso ocorreu com Paulo e ele se mostra como prova viva desse poder do Evangelho de mudança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha só o passado. Claro, as pessoas sabiam desse passado. Elas tinham presenciado a maneira que Paulo era, a sua conduta, a sua natureza. Porém, agora ele vai falar, olha como eu sou hoje, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, Paulo está mostrando claramente, olhem como eu era, como eu falava, como eu agia. Assim vivia, assim perseguia a igreja do Senhor. Versículo 14, olha o que ele vai falar. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que Paulo está falando ali para Timóteo? Ele está mostrando que o evangelho é diferente das filosofias que eram passadas naquela época. Os oradores, filósofos, não estavam preocupados com mudança interior. Eles iam para as praças discutir ou filosofar e a maneira que eles expunham suas ideias era perfeita, convincente, mas não havia preocupação se aquilo que eles falavam mudava o seu interior, o seu caráter. Eles permaneciam o mesmo. Paulo está mostrando que o evangelho é diferente. Ele diz, eu era perseguidor, eu era blasfemo, eu era escravo dessa velha natureza. Porquanto o evangelho que eu preguei para vocês, ele mudou a minha vida, ele transformou. Por isso que ele fala aqui no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa que eu estou falando para vocês significa que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Desta forma, o evangelho que eu preguei para vocês mudou a minha vida. Eu sou o principal, o modelo, a prova viva que esse evangelho realmente é poderoso. Versículo 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então observe aí, irmãos, essa palavra evidenciasse, ou seja, é alguém que pode ser usado como exemplo publicamente da mudança que o evangelho causou em seu coração. E não só isso, ele também coloca aqui, servisse eu de modelo, exemplo, para que as pessoas vissem
observassem claramente que houve uma mudança. Então, irmãos, todos esses textos aqui mostram aquilo que Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses. Versículo 4, novamente, reconhecendo, percebendo, notando, é claro o testemunho de vocês, o comportamento de vocês diante das pessoas. Lembrando, esses irmãos de Tessalonicenses não estavam vivendo numa sociedade tranquila, numa sociedade onde havia paz e respeito pelo evangelho. De maneira alguma, eles estavam sendo perseguidos. Muitos deles viram seus irmãos serem mortos. Pais perderam seus filhos, filhos perderam seus pais. Havia perseguição, de tal maneira que muitos precisavam estar escondidos. E aqueles que vinham para a fé já sabiam que estavam entrando dentro de um círculo religioso que provavelmente acabariam morrendo. Essa era a realidade. E mesmo nessas circunstâncias, esses irmãos estavam obtendo um testemunho reconhecido pelo apóstolo Paulo. Eles viviam na prática o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E como nós precisamos trazer essa realidade para os nossos dias. Temos aí, em nosso Brasil, muitos cristãos crescendo a cada dia. Porém, nós temos à nossa volta insegurança, o pecado desenfreado, muita corrupção, a cultura cada vez mais e mais colocando ideias contra Deus e mesmo assim o número de cristãos cresce, porém a realidade à nossa volta continua piorando. Por isso que nós temos que olhar as Escrituras e ver que na doutrina dos apóstolos não existe essa realidade, porque aqueles que foram tocados pelo Evangelho, aqueles que foram impactados pelo Evangelho, tiveram suas vidas mudadas, transformadas. Por isso que nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Continuando aí o versículo 5, Paulo falando dessa igreja, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Observe aí essa palavra, está muito relacionado à teoria, ao conhecimento, à filosofia, aquilo que se limita apenas a letras. Então Paulo vai falar, mas, sobretudo, em poder, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, não veio nessa mesma categoria de filosofia que vocês já ouviram nas praças. O Evangelho, ele é poderoso para mudar as nossas vidas. Eu sou o principal, eu sou o modelo que vocês estão vendo. E esse Evangelho que foi colocado para vocês não veio através de palavras apenas, no limite humano, mas veio através do poder de Deus. Em outra carta para a igreja de Coríntios, Paulo vai falar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Note como Paulo está mostrando a diferença do evangelho para toda essa filosofia humana. E isso precisa estar na nossa realidade. O evangelho não é uma teoria, o evangelho não pode ser apenas conhecimento, porque ele fica no mesmo nível desse conhecimento do mundo, da sabedoria humana. E isso os filósofos já fizeram por séculos, isso as outras religiões também fazem diariamente. O evangelho é diferente, o evangelho é o poder de Deus revelado para que o homem seja salvo e assim sua vida seja totalmente transformada. Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para que os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo. E olhe só como ele vai fazer a diferença. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Note que Paulo vai fazer essa diferença, que Cristo é o poder de Deus e o Evangelho fala de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos sempre entender essa diferença. Você pode ler livros, você pode conhecer outras religiões,
Você pode saber do conhecimento do mundo, mas nunca pode colocar o evangelho no mesmo patamar, na mesma mesa. Existe uma diferença gritante. Nada nesse mundo tem o poder de mudar o homem. Nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria. Nada possui poder para tirar o homem do seu estado original, o pecado, a sua vida fracassada de destruição, de escravidão, de vícios, entregas, concupiscências. Nada pode tirar o homem dessa esfera, desse mundo. Apenas o evangelho sendo proclamado para que o homem seja salvo e assim sua vida seja transformada. Paulo continua, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação da linguagem ou da sabedoria. Note essa palavra, ostentação, preeminência, superioridade e excelência de palavras. Paulo está falando, eu não fui como os filósofos fazem, com oratórias, pegando a linguagem e de uma maneira fantástica, explorando para convencê-los. Eu não fui desta maneira. Paulo fala, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Observe que a centralidade do evangelho não é o homem, não é a palavra em si, mas é Cristo. Isso é o poder de Jesus. Versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olhe Paulo mostrando a sua natureza humana de fragilidade e dependência do Espírito Santo. Os filósofos não eram assim, eles eram prepotentes, orgulhosos, e isso os fazia ser diferentes no meio do público, mostrando que realmente sabiam daquilo que estavam falando. E Paulo fala assim, o evangelho não é assim, não é essa prepotência humana. O evangelho é a fraqueza do homem, dependendo do Espírito Santo, para proclamar o evangelho, evidenciando Cristo e assim o poder de Deus. E por isso Paulo fala no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Olha só, eu não usei as palavras para convencê-los, para que de alguma forma pudesse mudar a mente de vocês e não tocar o coração. Mas Paulo fala, não foi em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é o verdadeiro evangelho, irmãos. Ele não vem para que a nossa mente se torne cada vez mais e mais cheia de conhecimento e sabedoria, e o nosso coração continue o mesmo. De maneira alguma, o evangelho vem para salvar o homem, libertá-lo de si mesmo, dessa escravidão do pecado, e assim seja um testemunho vivo daquilo que Deus fez. Então, voltando lá para a carta de Tessalonicenses e lendo o versículo 4 e 5, nós teremos um entendimento maior depois de toda essa explicação. Reconhecendo, vendo, percebendo, notando o comportamento de vocês, o testemunho de vocês, da mesma forma que eu fui mudado, transformado, Paulo falando de si mesmo, naqueles versículos que lemos, e sendo agora modelo, evidenciando a graça do Senhor, estou também reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Vocês foram chamados por Deus e assim estão agindo conforme Deus chamou. O testemunho vivo, o comportamento de vocês realmente reflete aquilo que o evangelho causou em seus corações. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, como nós vimos. Não foi uma boa aula que eu dei a vocês, não foi com palavras persuasivas igual os filósofos fazem. Eles colocam de uma maneira tão persuasiva que parece que é algo extraordinário, mas as palavras deles não chegam ao coração de vocês, não muda a realidade de vocês, vocês continuam os mesmos. Paulo está falando, eu não fui até vocês com essas palavras, o limite delas, o conhecimento na obra humana, na persuasão humana, na prepotência humana, não fui dessa maneira, em palavra, mas, sobretudo, em poder. Esse é o poder do evangelho, através do poder do Espírito Santo, que muda a nossa mentalidade, muda a nossa realidade. E como nós precisamos aprender, irmãos,
Quantas vezes queremos mudar as pessoas através de persuasão, convencimento? Pai querendo mudar filho, mulher querendo mudar marido, marido querendo mudar a esposa, ou alguém querendo mudar a própria família, ou mudar a sociedade, desejando que a sociedade se evolua, se transforme através de leis persuasivas ou imposição. Isso não vai mudar, irmãos. O que muda o ser humano é apenas uma coisa: o poder do Evangelho através do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, irmãos, esses são aí os versículos 4 e 5 de Tessalonicenses, para que possamos refletir realmente. Se você está sem esperança consigo mesmo, por causa das suas atitudes que persistem em te derrubar, se você está sem esperança com as pessoas à sua volta, porque você está cansado de falar e elas não correspondem àquilo que na sua mente parece ser benéfico para o desenvolvimento delas, se você está sem esperança com o Brasil, com o mundo, por causa de toda essa malignidade que nós estamos vendo a cada dia, vou te falar uma coisa: não há esperança mesmo nas nossas ações, nas nossas boas ações, não há esperança mesmo neste mundo, mesmo que ele produza os maiores conhecimentos de mudança, mesmo que esse mundo produza a maior possibilidade do homem ter condições de ser melhor, ele não vai ser, porque o mundo não tem esse poder. Nenhum conhecimento desse mundo pode mudar a essência do homem, que é pecado. A sua natureza é propensa ao mal. A única esperança que nós temos é o verdadeiro evangelho sendo pregado. Esse evangelho não vem de conhecimento humano, não vem de palavras humanas, sabedoria humana, persuasão, convencimento. Ele vem através do poder do Espírito Santo, que realmente muda a realidade, muda um homem. Paulo é o exemplo disso, de como ele foi mudado. Essa igreja é um exemplo disso, como eles receberam o evangelho e foram transformados e assim estavam dando testemunho em um ambiente desfavorável. E mesmo assim eles continuaram firmes no Senhor Jesus. Então, irmãos, que esses dois versículos possam trazer essa compreensão para nós do verdadeiro evangelho e como nós precisamos realmente estar nessa conexão daquilo que Deus deseja. Valeu, irmãos, Deus abençoe. Até a próxima aula.